começando mais um Storylândia, o podcast que adora histórias. Eu sou Ana Grego, autora do livro Exílio, uma história cheia de anjos e segredos, disponível em e-book na Amazon e a edição física no site da editora Flive. Antes de falar com a nossa convidada, não se esqueça, siga o meu canal no YouTube e no Spotify e também me siga nas redes sociais, Ana Grego Autora, no Instagram. Roda a vinheta! E hoje eu tenho uma convidada mais que especial, uma amiga de escrita, autora desse livro aqui, A Hora do Despertar, Revelação da Espirária. Espirária, assim que fala mesmo? Bem-vinda, Liora! Oi! É assim, tá certinho. Não fez feio ao vivo. Brincadeira, não é ao vivo. Pra falar a verdade, assim, depois a gente vai falar da capa, da construção toda do livro, mas é uma das capas mais bonitas que eu já vi. Assim, capas de livro mais bonitas. Então, depois a gente vai falar mais sobre essa capa. Mas seja bem-vinda e fala um pouquinho do que fala, assim, de uma maneira resumida, que é o que vai pautar todo o nosso bate-papo aqui. Uma maneira resumida do que fala esse livro, do que fala A Hora do Despertar. Bom, fala sobre os dons que a gente observa nas pessoas, de certa forma justificando isso como se isso fosse algo que nasce junto com a magia. E tem uma conspiração com uma sociedade secreta que persegue pessoas com poderes, né, que estão relacionados com essas habilidades. Tudo isso, assim, meio que mostrando a jornada da Sarah, que é a protagonista, que é uma moça extremamente teimosa, ansiosa, imprudente, assim, zero instinto de sobrevivência, que se vê no meio disso tudo. Mas a história não é só sobre isso, ela também trabalha equilíbrio, aceitação e até a percepção de que a realidade, a verdade nua e crua é que a gente não tem controle de nada nessa vida. Então, a gente meio que aprende a aceitar isso e o leitor meio que é induzido a fazer uma autodescoberta, tipo, junto com a personagem principal. E eu tenho que falar que eu leio devagar, tá? Isso aí. Eu também, eu tenho TDAH. Eu leio devagar, eu tô numa parte que é bem isso que você falou da personagem. Em vez dela ir para um lado, ela foi para o outro. Aí, ontem eu parei assim, fechei o livro, ela fazendo uma baita cagada. Falei caramba, né? E me conta assim, como é que surgiu a ideia? Vou escrever uma história sobre isso. De onde surgiu? O que você estava fazendo que você falou, nossa? Olha, foi durante a pandemia que eu observei que, bom, todo mundo mudou a rotina, né? E as pessoas tiveram que encontrar formas de se reinventarem. E muitas vezes, nesse processo, a pessoa descobriu um dom que ela não sabia que tinha e acabou vivendo disso, e isso se tornou o sustento dela, principalmente nesse período que a gente não podia sair de casa. E isso me fez pensar, como que a pessoa pode, do nada, assim, saber fazer um negócio, né? Tem gente que, quando é pequeno, descobre, né, que tem afinidade com alguma coisa, mas tem gente que chega na fase adulta e, sei lá, começa a fazer um negócio e fala, poxa, é muito natural, como se tivesse feito a vida inteira. Aí eu falei, por que isso acontece? E eu sou uma pessoa muito curiosa. Aí eu fui pesquisar e tudo mais. E, assim, eu não achei uma resposta que chegasse, assim, me satisfazer. E como eu sou uma pessoa cheia de imaginação, criativa, eu falei, pronto, acontece isso por causa da magia. Aí, de repente, o negócio começou assim, a desenrolar. E era como se a história ela já existisse e me escolheu para escrever sobre isso. As coisas foram acontecendo e tomando vida sozinho, sabe? Até mesmo essa personalidade da protagonista de ser meio assim, porque, sinceramente, é algo que eu não suporto nela. Porque eu assistia filme de terror, tipo, sabe aquele filme Pânico? Sei. Da máscara e tal? Sei. Eu ficava com ódio, mas com ódio mortal, porque o assassino ligava,
tipo, falava, em vez da pessoa trancar a casa, tipo, sei lá, né, fazer qualquer coisa, o que que a pessoa faz? Ela abre a porta e vai ver lá no fundo para ver se tem alguém. E eu ficava, poxa, como assim? Quem que sai? Pega uma faca, você tá na cozinha, sabe? Tipo, não sei. E a Sara faz tudo o oposto do que eu acho que eu faria. Então, assim, parece de verdade que o negócio foi acontecendo sozinho. Aqui, eu queria ler um trechinho aqui muito legal do seu livro. Muito legal, Hum, hein? Olha só. É bem isso que você está hum. falando, ó. Com o tecer da história humana, a pura magia começou a desvanecer. Contudo, ainda podemos ver os traços tênues e resilientes com o passar das gerações. É o que chamamos hoje de dom. Achei muito legal. Muito legal. Na verdade, eu acho assim, primeiro, porque assim, a gente não se conhecia quando eu comprei o livro dela, né? É verdade. Comprei como leitora mesmo, porque a capa era muito legal. Eu falei, nossa, que capa legal, né? Aí, quando chegou o livro, a primeira coisa aqui que me ganhou, depois da capa, além dos brindes, né? Que ela encheu de brindes a caixa da pré-venda, O foi. monóculo. Sim, sim. Foi esse trecho aqui, é o que chamamos de dom. Porque eu acho muito legal isso, porque eu percebo, eu sou professora também, professora universitária, e às vezes você vê, né, que algumas pessoas, elas têm uma aptidão para algumas coisas que são inexplicáveis, né, e outras têm mais dificuldade, têm que fazer mais esforço para conseguir atingir o mesmo nível, né, e eu Exato. sempre achei isso muito curioso, né. Uhum. Não que as pessoas não sejam capazes de alcançar certas coisas, mas algumas pessoas têm mais facilidade, né. Por exemplo, eu É. tenho um pouquinho mais de facilidade para música, meu marido também ama, ele tem que estudar um pouquinho mais e ele fica bravo comigo. Ele fica bravo comigo: "É, você não estuda", e tipo assim, algumas facilidades que algumas pessoas têm. Ele tem uma facilidade enorme para matemática, né. Ele me explicando lá um monte de coisa lá, eu só olhando assim, eu só olhava assim, eu falava, Hum. parecia a professora do Charlie Brown, sabe? Blá, 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 blá. Então, então é legal isso. Só que assim, você explorar isso é muito genial. Não é só isso, né? Porque eu falo que a gente tem uma trinca para poder escrever um livro, né? Para poder escrever uma história. Você tem a ideia principal, como a ideia surgiu, beleza? Você tem a habilidade para escrever, precisa ter a habilidade de colocar as palavras, né, em ordem, Uhum. tudo para contar a história. E a terceira coisa é a forma, né? A forma como você vai fazer isso. E não é só a ideia, né? O que mais te inspirou? Porque não é só. A ideia é o primeiro, né? É a cereja do bolo. Uhum. Como é que você Sim, estruturou sim. isso embaixo? Quais foram as inspirações para estruturar todo o tema desse livro? Ó, falando assim, a real, né? E até você como escritora, eu queria também saber a sua perspectiva, Hum, tá? hum, Eu tinha escrito já no passado um outro livro de fantasia, que foi o primeiro que eu escrevi. E assim, só que eu não tinha pretensão de publicar nem nada, acho que foi mais como preciso fazer isso, sabe aquela uhum. listinha que você faz da vida? E eu fiz. E aí eu tive a oportunidade com isso de comparar o que eu fiz antes com o que eu fiz agora. E eu percebi que naquela época eu tinha tido uma ideia, igual como você falou, né? E a ideia era boa, né? E falava sobre espíritos elementais que você conseguiria conjurar. Então, assim, espírito da água, ar, fogo, papapá. E naquela época foi assim, muito antes de surgir Avatar, essas coisas. Então, assim, fui meio que à frente do meu tempo, mas assim, não tinha pretensão. Só que eu percebi que naquela história tudo que ela era uma ideia. Uma ideia boa que eu tive. Só que o que era para eu usar ali de inspiração, eu senti que foi uma influência muito forte. Eu gostava muito de Harry Potter, eu gostava muito de Percy Jackson, então eu senti que tinha uma ideia boa, só que não tinha o meu coração ali, a minha alma. Não tinha E eu a não forma.
Isso. E aí eu falei assim, o que é ter o coração, né? Tipo, o que é ter a alma? E eu levei um tempo para eu entender o que era isso. E eu acho que, assim, não foi só a questão da maturidade. Eu acho que foi questão, assim, mais de vivência também. E a gente estava passando pela pandemia, eu estava num período, assim, como pessoa muito difícil, muito delicado, e também um período que eu estava me descobrindo como pessoa, que eu achava que eu sabia quem eu era, mas aparentemente eu estava completamente errada. Eu estava enganada, passei uns 30 anos enganada. Então, então assim, eu fui escrever e aí eu descobri o significado de escrever com a alma e com o coração, sem saber que eu estava fazendo isso. Por quê? Todos os conflitos internos que eu tinha, todas as minhas dificuldades, todas as minhas experiências de vida, minha forma de ver o mundo, de repente eu fui percebendo que eu fui colocando tudo ali. E eu não tinha feito isso da outra vez. Então, assim, isso tornou o livro único. Então, assim, embora eu tenha passado por exemplo, naquela época que eu estava escrevendo, comecei a ler o livro da Deborah Harkness, que é A Descoberta das Bruxas. Não sei se você conhece. Esse eu não conheço. Eu nem conhecia o livro, eu não conhecia ela como autora de verdade. Que naquele período eu não estava assim, sabe quando você não está afim de ler nada? Eu estava estressada com a pandemia. O que eu fazia em casa? Assistia série. Tipo assim, É só é uma sentar e assistir, né? assistir. E aí eu comecei a assistir uma série super legal. E eu falei, nossa, que história bacana, né, velho? Nossa, olha isso. Era um negócio que misturava vampiro, bruxa, uma coisa meio ficção científica, e se passava assim no Reino Unido. Eu falei, caraca! Aí eu fui descobrir que aquilo era um livro. Aí eu falei, não, vou voltar a ler, não sei o quê, quero voltar a ler. E aí eu fui ler e eu sinto que ler o livro dela me influenciou bastante essa questão do realismo mágico, pegar assim o nosso período atual, né, a idade contemporânea, e colocar um pouco de fantasia, de ficção ali, misturar um pouco com ciência, porque naquela época eu estava inserida no meio da saúde, estava pensando biologia e tudo mais, então aquilo ali me encantou, chamou minha atenção e eu fui colocando ali, né? E também as experiências que eu tive de vida, por exemplo, no livro as pessoas vão se conhecer por apelidos. E quando eu entrei na faculdade, foi exatamente isso que aconteceu. Então foi uma forma de transferir a minha experiência de como que aquilo foi assim uma experiência diferente na minha vida do que eu já tinha vivido, que as pessoas faziam uma cerimônia, te davam um apelido e a pessoa era conhecida muitas vezes pelo apelido e você nunca ia saber o nome dela. Jamais. Então eu falei assim, vou colocar isso no livro. Então eu acho que é isso que tornou único, sabe? Foi assim influência de experiência de vida, principalmente, tipo, 90%. Eu E o imagino, resto foi pedacinhos. eu imagino que o seu primeiro livro, você tenha sentido que ele era superficial, né? Só Isso. tinha uma camada. E esse seu livro agora, A Hora do Despertar, não só porque você começa a ter experiências diferentes, mas você começa a enxergar as camadas mais profundas do livro, né? Você sabe que era isso que me incomodava na primeira escrita do meu livro. Antes de eu conseguir orientação, de eu estudar, tudo mais. Isso é muito verdade. É isso que eu falo, essas 3 coisas. Você tem a ideia, você tem a habilidade de escrever, só que não é simplesmente você escrever um bom texto, né? A forma é uma outra coisa, né? A maneira como você vai contar essa história, os arcos dramáticos, as camadas, né? E eu via dessa mesma maneira, né? O meu primeiro livro. E aí depois eu fui estudar, eu fui refazer, até ele ganhar essas camadas. Algumas coisas são
Algumas coisas são experiências que a gente vive e outras são habilidades que a gente vai adquirindo dentro desse universo, né? Que é o universo da narrativa, né? Não só da escrita, da narrativa. E, e eu percebi também que o meu livro foi ganhando camadas. Aí sim eu falei, nossa, agora sim tá funcionando, né? E eu acho que isso é importante. Uma das coisas que eu ensino, que eu dou, uma das minhas aulas é criatividade e inovação. Na- Olha só! e para falar de criatividade, como é que você explica a criatividade, né? Como é que você explica? Você que tem um livro sobre criatividade, né? E eu vejo que muito do que eu falo é isso que você acabou falando. A criatividade, ela precisa de um repertório para poder se alimentar dentro da nossa cabeça. É como se fosse um bichinho bem fofinho, bem bonitinho, Uhum. que precisa de experiências, precisa de leitura, precisa assistir coisas, vivenciar coisas, para poder somar um pedacinho de cada coisa e transformar em uma coisa nova, né? Por exemplo, o patins é a soma de um sapato e uma roda, né? Exatamente. Então, muitas das coisas que a Nada gente se cria, tudo se copia. tudo se transforma, né? É. Muito do seu livro, muito do meu livro, e essas camadas são experiências, humanas que a gente tem, né? Por exemplo, você citou aí esse batismo, eu já passei ele no livro, aqui no seu livro, né? Já? Já passei, que as pessoas se reúnem, todo mundo tem um apelido, tal. Algumas falas do meu livro, não todo, né? Porque às vezes as pessoas confundem isso, né? Que acham que Uhum. o seu livro é seu personagem e é você, né? A personagem é É. você, e os personagens que estão em volta são as pessoas que estão em volta. Algumas pessoas fazem isso, né? Mas na Aham. ficção, fantasia principalmente, os personagens eles têm a vida própria deles. Só, É. só que algumas experiências a gente empresta para ele. E Aham. eu tenho algumas experiências que eu emprestei para os meus personagens. Então, e é isso que torna que a gente começa a enxergar as camadas, né? Que vai aprofundando. Isso é muito legal. Isso. Mas me fala uma coisa. Hum. Tudo isso, todos esses dons e essa história, ela é ambientada na Escócia. Por que a Escócia? Todo mundo pergunta isso. Agora é hora de falar. A Escócia, eu tenho assim uma relação. Eu queria ter uma resposta bonitinha para dar É, e bem objetiva, resposta de direta, almanac. mas a real é, ela não existe, porque tem certas coisas, como eu falei, sabe, perceber que você não controla tudo. Então Aham. eu não controlo isso. Parece que isso me controla. Então é uma ligação que eu tenho que sempre foi meio que inexplicável. Eu nunca fui até lá. Então, assim, fisicamente, eu nunca pisei meu pezinho lá na Escócia, em nenhuma cidade, nada. Só que eu sinto, assim, desde muito tempo, como se eu já tivesse ido, sabe? Uma sensação, assim, quase como que, sei lá, parece um déjà vu. Então, a história me fascina, a cultura, né, as lendas, a própria paisagem, não sei, parece que tem uma atmosfera meio mágica, como se tivesse esse misticismo que, não sei, parece um magnetismo para mim. Nem, E nem vou perguntar se é fã de Outlander. super, quando eu vi que era na Escócia, eu falei: "Jesus amado". Eu comecei a assistir, aí eu comecei a ler o livro, porque eu não sabia que era um livro, e de verdade, eu fiquei ainda mais encantada, porque na realidade eu conheci, assim, eu soube sobre a Escócia pelo Harry Potter. Hum, Eu não conhecia, né, na realidade. Eu comecei a ler, aí falou de Londres, tal, eu achei super legal, mas não foi, sabe, aquela coisa: "Ah, Londres, ok". Só que aí, quando eu cresci um pouquinho mais, acho que eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, eu comecei a ver que os filmes eram gravados na Escócia, muitos lugares, castelos eram na Escócia. Aí eu comecei a pesquisar sobre a Escócia. Aí foi nesse momento que foi aquela coisa: "Escócia, meu Deus, eu tenho que ir para esse lugar, não sei o quê, pá-pá-pá".
e castelo, e cenário medieval, enfim, eu acho que eu tenho uma alma antiga, sabe? Eu gosto dessas coisas antigas. Eu sou aquela senhora que assiste documentário no Netflix, sabe? Sei. Tipo, eu sempre gostei de coisas antigas. E isso sempre me inspirou. Inclusive, aí na história, nesse trecho que você leu, se você for pensar, eu estou falando da história da humanidade. Nessa frase, nesse trechinho. E pensa quantos documentários eu assisti falando sobre isso que me deixavam assim com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? De como que pode ter um monumento, uma escultura igual no Chile, na Indonésia, enfim, as pessoas não tinham contato entre si, sabe? Não Como tinha que isso WhatsApp. acontecia? Como que pode ter, sei lá, pirâmide no Egito e também ter no México? Caraca! Sabe? Então, assim, enfim, eu acho que eu saí um pouquinho do tópico, mas é isso. Não, mas você já entrou no próximo tópico, que é, vamos falar da capa. Porque assim, eu sei que tem alguns Aham. toques escoceses aqui na capa. Eu vou abrir aqui para a câmera. Ó, uma parte é a orelha do livro, né? A gente tem uma raposa aqui. A gente tem, eu acredito que seja a protagonista, né? Não tem como. Ela tá com um pincel na mão aqui e tem um cachorrinho aqui também, né? Fala da construção dessa capa aqui, porque é uma das capas mais lindas que eu já vi na literatura. Eita, olha que responsa. Eu tenho que manter o nível no próximo. Isso tá ó. Eu acho que é o maior desafio, sabia? Então, como eu falei, eu gosto muito de misturar realidade com fantasia, né? Realismo mágico, para mim, eu adoro isso. Então, fazia sentido eu, apesar de nunca ter ido até a Escócia, eu entender detalhes que alguém que mora lá ou que está indo visitar, né, está turistando, conhece. E aí eu fui pesquisar, fui ver site de agência de viagem, fui no YouTube, enfim, né? Foi aquela pesquisa assim que, de verdade, eu acho que eu levei um mês para eu conseguir reunir tudo. E nisso eu encontrei a estátua de um cachorro, do Bob, que é esse da capa do livro, que ela existe. Eu fiquei muito tocada com a história, porque é um cachorro que ficou 14 anos guardando o túmulo do dono, e ele virou um símbolo de lealdade, né? E por isso eles homenagearam o cachorro fazendo essa estátua. E obviamente se tornou um ponto turístico, né? É uma estátua e uma fonte assim. E as pessoas acreditam que se você esfregar o focinho do cachorro, você vai ter sorte pro resto da sua vida. Preciso ir Aí lá. aquilo me. Preciso ir lá, então. Oh, se você soubesse quantas vezes eu já sonhei que eu fui, não tá escrito. E se você procurar a foto dessa estátua no Google, você vai ver que o focinho dele, assim, a estátua inteira é preta. Só que o focinho já desbotou, já tá assim, tá terrível. Tanto que teve, eu não sei se eles voltaram a liberar, mas teve uma época que não podia mais fazer isso, porque eles estavam tentando preservar a estátua. E aí eu olhei aquilo e falei, caramba, eu quero fazer com que essa lenda, esse hábito que as pessoas têm, e elas acreditam tanto nisso, seja algo a mais. Então eu falei assim, eu vou incorporar isso no livro e eu vou colocar assim, uma pitadinha de magia aí nessa história, e eu tenho certeza que isso vai dar aquele ar que eu gosto tanto de a pessoa ler e falar assim: caramba, isso podia ser real. E se for, e eu não sei. Agora, eu não sei se é muito spoiler ou não, a raposa. E aí? Tá, eu acho que dá para falar um pouquinho dela, sim. A raposa é um animal que tem vários significados. Acho que depende, assim, da cultura, né, do lugar. E tem alguns significados que está relacionado mais assim à astúcia do animal, ao fato de enganar, só que também tem um significado mais bonito, mais romantizado, que foi o que me chamou muito a atenção,
que é o fato de ser um animal que consegue transitar entre mundos. E eu sempre achei, assim, a raposa muito bonita. E eu tenho uma história antiga de gostar de raposa, porque O Pequeno Príncipe foi o primeiro livro que eu li. Eu odiava ler, sabe? Tipo, alergia a livro. E a minha mãe tinha, assim, uma estante, lia de tudo, não sei o quê, aqueles livros enormes. E eu odiava, e a minha mãe queria que eu lisse, tá, pá, pá, pá. Aí ela falou, vou dar O Pequeno Príncipe para você. Que eu acho que ela deve ter entendido que era um livro pequeno, tinha algumas gravuras ali dentro. E, de fato, me encantou. E foi, assim, o momento que eu vi, eu falei, nossa, raposa. Ai, a raposa. E eu fiquei com isso na cabeça. E quando eu estava escrevendo, não ia ser raposa, ia ser uma fênix. E aí, eu não estava contente com aquilo. Eu falei assim, poxa, eu gosto muito de fênix, tá? Assim, tipo, quando você fala, ai, pensa em animais mitológicos favoritos. Eu acho que fênix, unicórnio são os que mais me chamam a atenção. Só que a história se passava na Escócia. Unicórnio é uma criatura importante lá. Tipo, eu falei, tá, então eu vou fugir do óbvio, unicórnio não vai ser. E aí eu pensei, vou colocar Fênix, então. E eu tinha escrito, eu cheguei a escrever Fênix e tal. Aí eu falei assim, gente, não é possível, isso tá muito Harry Potter. Eu gosto de Harry Potter, só que eu não quero que seja Harry Potter, eu quero que seja Liora, livro da Liora. Sara, eu quero isso. Aí eu falei assim, quer saber, eu preciso colocar alguma coisa que tem mais a ver comigo. Pensei, o que tem a ver comigo? Golden Retriever. Tenho dois em casa. Falei, tá, mas não tem muita magia nisso. Tem bagunça, mas magia não tem. Bagunça, amor, tal. Eu falei, tá, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei da raposa. Eu falei assim, poxa, eu sou fascinada por raposa. Raposa tem um significado tão importante para mim, né? E eu posso transformar a raposa num animal que vai fazer exatamente aquilo que eu preciso. Ser uma espécie de guia, ter um simbolismo, um misticismo por trás. E aí eu acabei colocando a raposa e esse que é o papel que ela vai ter, vai ser um papel de guia. Agora, se ela é um espírito, se é um animal de verdade, se é uma pessoa que vira raposa, ou uma raposa que vira pessoa, aí, ó, Tem que ler para vai ter descobrir. que ler, vai ir descobrindo. Mas você sabe que essa sua, a raposa, eu acho que ela tem um apelo muito grande. Eu vi na Bienal do livro o quanto as pessoas se identificaram com o seu livro por causa da raposa. Isso é muito legal. Foi uma escolha certeira, então, né? Não só. Total. E eu achei que as pessoas não fossem gostar. Porque assim, ó, eu não sei se eu consigo mostrar. Eu tenho uma tatuagem aqui. Eu Aham. gosto muito, só que eu não conheço pessoas que falam, eu também gosto de raposa. Não conheço. Ah, mas fala a verdade. Quantas pessoas, assim, na sua convivência, você conhece que amam livros, assim, ao extremo? Não são muitas também. Então, eu acredito que na Bienal a gente encontrou algumas. Nosso nicho. É o nosso nicho, né? Então, as pessoas que gostam de dragões, as pessoas que gostam de fênix, que gostam de raposa. Mas me fala uma coisa. A sua protagonista, ela estava estudando medicina e de repente ela caiu num universo totalmente diferente, né? Fala pra mim essa jornada e essa entrada no mundo das artes, porque são tão opostos, né? Eu acho, Completamente. eu acho assim que você sabe bem o que isso significa. Exatamente. Assim, sabe aquilo que você falou que a gente empresta algumas coisas para personagem? Uhum. Foi basicamente isso. Eu entendo que é importante eu escrever aquilo que, assim, eu conheço, eu tenho mais o domínio. Então, assim, se fosse para eu escolher, eu queria muito que a Sarah fosse detetive, que eu acho fantástico isso. Adoro, 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 adoro. Queria muito que ela fosse detetive. Só que eu não sou detetive, eu não conheço um detetive. Então, assim, ter acesso, né, a alguma coisa no futuro assim que me permita
ser mais fiel, né, de retratar a perspectiva de um detetive. E aí, o que eu pensei? Bom, eu não sou médica também, né, mas eu tô inserida num contexto, assim, que eu conheço como que funciona a rotina de um hospital, eu tive muitas aulas em comum, né, na época da faculdade, com fisioterapia, enfermagem, medicina, nutrição, enfim, né, área da saúde. Se eu tentasse colocar minha personagem sendo, sei lá, uma fisioterapeuta, uma fonoaudióloga, iam achar que a personagem era eu, Era você, é. entendeu? Aham, tá Aí eu certo. falei: "Não, eu não quero fazer isso". E querendo ou não, também são áreas que não são muito conhecidas, né, agora que tá meio que popularizando, acho que muito por conta da pandemia, da reabilitação que muitas pessoas passaram, tá ficando mais conhecido. Então eu pensei: "Vou jogar no safe, vou na medicina, porque eu consigo entender um pouco essa perspectiva", porque eu fiz colegas médicos e tudo mais, eu estava inserida ali naquele contexto. Falei: "Ela vai ser médica". E ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa que gostava de desenhar, ficava horas desenhando, sabe, eu esquecia da vida, ficava no mundo da lua. Tava lá na aula, livrinho aberto, eu desenhando lá no cantinho do livrinho, e eu gosto disso, gosto de viajar, né, e gosto de cantar, canto no chuveiro, gosto de karaokê, então assim, a arte, a criatividade, sabe, meio sempre esteve muito presente na minha vida. Então eu percebi que foi, assim, um verdadeiro choque, na minha cabeça, quando eu fui estudar algo que era muito, assim, saúde, biologia, artigo científico, e do meu outro lado estava eu lá pensando em dragões, bruxas, varinhas, eu, sabe, entrava real em conflito. E eu pensei assim: como deve ser difícil, né, para as pessoas conseguirem lidar com situações assim, porque para mim era, né. E eu queria que a protagonista se visse nessa situação, num mundo que as coisas, assim, para ela é muito é aquilo, muito tangível e de repente ela tá, assim, numa situação de que as coisas não são tipo branco ou preto, né, tipo, não Zero é ou não é um. simples. Então eu queria trazer isso para ela e era algo que eu estava enfrentando, que a minha criatividade quando eu comecei a estudar, entrei na faculdade, eu esmaguei ela total. Eu parei de cantar, eu parei de desenhar, eu parei de escrever, eu parei com tudo. E eu percebi que isso me fez uma falta, sabe? Era como se eu tivesse tirado um pedacinho de mim. Então, eu não sei, eu acho que a Sarah, a protagonista, ela tá vivendo isso, sabe? O que eu vivi, ela tá vivendo. Só lembrando que a Sarah é a Sarah, né. A Sarah é a Sarah, com certeza. Eu só emprestei algumas coisas para ela, total, total. Não, mas é muito legal. E falando nessa questão de carreira, dons, me explica aqui, eu vou juntar 2 tópicos aqui. Qual é a diferença de talento e dom? E eu sei que no seu livro tem acho que 8, né, dons excepcionais vão se ramificando e assim por diante. Isso, Mas vamos juntar esses 2 tópicos. Qual é a diferença em dons e talentos? E tá. quais são os dons que você fala no seu livro? Quando eu comecei a pesquisar por que que algumas pessoas poderiam ter algumas habilidades, ter facilidade para fazer algumas coisas, eu achei, assim, várias coisas diferentes. E, para mim, dom e talento era a mesma coisa. Total, eu não sabia que tinha uma diferença. E aí eu fui ver, né, que são coisas diferentes sim. Que dom é aquilo que eles falam, assim, que é uma habilidade inata, ou seja, a pessoa nasce com aquilo, ela nasce com essa facilidade. Às vezes ela pode nascer sabendo já fazer o negócio, tipo aquelas crianças que a gente vê no programa Raul Gil, que ia lá, cantava, era titiquica, tal, e estava lá com aquela voz fantástica e nunca fez aula de canto, nada, nasceu daquele jeito, nasceu pronta.
E tem pessoas que cantam muito bem, bonito, só que às vezes não tem tanto a técnica, né? Mas ela nasceu com esse dom, essa habilidade inata, que ela tem uma voz bonita, às vezes ela consegue fazer alguns ajustes vocais ali, meio que, sei lá, de uma forma natural, automática, só que ela vai precisar aprimorar isso que ela nasceu, né? Então ela precisa fazer um treino, ter uma prática e ela vai aprimorar aquilo. E tem a pessoa que vamos continuar nessa linha de canto, porque eu acho que fica mais fácil. E aí tem a pessoa que está simbolizando ali o talento. O que que significa o talento? Você não nasceu com aquilo, você não tem habilidade nenhuma, ou seja, aquela pessoa que canta e você precisa, assim, tampar o ouvido, porque não dá, vai quebrar um copo, não vai dar certo. Só que a pessoa quer cantar, é o sonho da vida dela, né? E a gente, como ser humano, a gente é um ser adaptável, a gente consegue aprender as coisas, adquirir conhecimento. Então, assim, o talento é a pessoa se dedicar e ela aprender aquilo, ela desenvolver essa habilidade com esforço, com dedicação, com técnica, com prática. Então, você pode ver uma pessoa que não sabe cantar, não tem nenhuma habilidade com isso, mas se ela buscar ter, ela vai conquistar. Pode levar, sei lá, 2 anos, 5 anos, não sei, mas ela vai chegar lá, eventualmente. E aí isso para mim foi muito importante, porque foi uma base pro livro também. E eu trouxe esse conceito pro livro, falando o quê? Usando isso, só que dizendo que o fato da pessoa demonstrar o talento é como se o talento fosse assim, uma característica 100% humana. Ou seja, a gente tem a faca e o queijo. Se a gente quiser fazer alguma coisa com isso, a gente consegue. É nosso, é humano. Só que se você tiver nascido com alguma coisa que não é aquilo, que é diferente daquilo, significa que é uma influência da magia, ou seja, deixa de ser uma característica humana e se torna algo mágico. Então, basicamente, no livro a gente tem essa divisão, né? Eu trabalho com 8 dons. Esses 8 dons, dentro deles, tem vários tipos de afinidade. Por exemplo, Vates é um deles. Vates é quem tem habilidade, uma super habilidade, com instrumentos musicais. Então, o que que isso significa? A pessoa tem facilidade com música, mas significa que ela vai tocar todos os instrumentos? Não. Significa que ela vai aprender noções de música, ela vai ter uma facilidade para isso, ela vai conseguir transformar isso em algo além de simplesmente uma música que a gente escuta, então a gente pode transmitir sentimentos pela música, tanto que assim, às vezes a gente se arrepia, né, ouvindo uma canção. Então, ela pode transmitir sentimentos, ela pode fazer com que essa música tenha cores, enfim, e ela vai ter afinidade especificamente com o instrumento. Então, assim, a pessoa pode ser uma pessoa que seja Vates e que tenha afinidade com, sei lá, um piano. Então, o piano seja a praia dessa pessoa. Ou outros, né? Não só esse, mas sempre vai ter um que a pessoa vai ter mais afinidade. Então, são 8 classificações. Vates, que eu falei, já que é de instrumentos musicais. A Imaginari, que obviamente fica muito claro que é da protagonista, porque ela está com um pincel na capa, então é tudo que está relacionado com pintura, com desenho. O Scriptum, que é quem escreve, porque é claro que precisava ter, Lógico, né, alguém que escreve. com certeza. E que também lê, porque não tem como você escrever sem você ler, né? É quase como se fosse uma regrinha da vida. Tem quem tem dom que é relacionado à voz, então pode ser assim, não necessariamente o canto, né? Mas ter facilidade para se comunicar, conseguir usar a sua voz com um propósito excepcional, diferente dos demais, que aí é o Vox. Também tem as habilidades que são emocionais, então, assim, ter empatia é algo que é especial, é único. Não é qualquer pessoa que é um bom ouvinte, uma pessoa que
consegue dar bons conselhos. Então, eu também retratei isso como um dom, uma sensibilidade que está um pouquinho mais aflorada, mais aguçada, mais diferente, que vê assim através. Então, é o Motus. Tem aquela pessoa que tem facilidade de fazer coisas com as mãos. E aí eu acho que nesse engloba mais coisa ainda, porque pode ser desde fazer alguma coisa de comida, pode ser de fazer uma escultura, enfim, tudo que você consegue criar com as suas mãos, artesanato, tudo isso vai ser o Faber. Você já está se perdendo? Eu já passei por essa parte no livro, mas assim, eu guardei só Ah, tá. alguns. Só os que me interessavam, eu guardei. Ah, então tá bom. Tem o Fluctus, que aí é relacionado completamente a habilidades físicas, ao movimento, à força, precisão. Então, tudo que é relacionado a isso, seja dança, luta, corrida, salto, tudo que está voltado para essa questão, né? Então, acho que eu já falei os 8. Nossa, nossa. Que criatividade. Agora, vamos para um tópico, vamos fugir um pouco da hora do despertar do seu universo. Para você que mudou de carreira, né? Como a Uhum. Sara, você também teve essa mudança de chave. Hoje, qual que é o maior desafio para você como autora? Ser autora nacional. A questão não é ser autora, é ser autora nacional. Porque, querendo ou não, a gente vive hoje aqui no Brasil num mercado, falando no mercado literário, que é competitivo, principalmente na questão assim do gênero fantástico, né? E por quê? Porque lá fora as pessoas têm investimento e uma visibilidade, né, que a gente Diferente. não tem aqui, né? Então é contra isso que a gente está concorrendo. Passa a ser até uma concorrência meio que desleal, né? Porque ela não bate ali de frente. E querendo ou não, hoje, se você for pensar aí numa editora tradicional, né, numa grande casa editorial, que ela vai poder investir mais e isso vai te dar mais visibilidade, ela não dá chance, ela não dá oportunidade para quem está começando. Ela não quer acompanhar essa jornada e crescer junto. Ela quer pegar O o bolo pronto, pronto. É, o bolo pronto. né? Então, assim, isso é difícil, né? E conciliar o fato de que é a gente que tem que correr atrás, é a gente que tem que buscar visibilidade, que tem que ser conhecida, ser lembrado, e a gente tem que escrever também. E escrever não é só sentar e escrever, né? Então, por exemplo, eu vou aproveitar que eu estou aqui comigo com um, que eu vou até postar na minha rede social, porque eu acho que eu falei sobre isso com você e eu nunca te mostrei. Dá para ver alguma coisa? Dá, dá. Eu uso isso daqui para me planejar antes de eu começar a escrever. Eu sei que é meio fora do convencional, assim, eu fiz uma mistureba, tá? Super Mas, legal. assim, para mim, né, eu tenho TDAH, então eu fui buscando coisas que funcionam para mim. E isso aqui ficou tão visual na minha cabeça e fez tanto sentido, porque me remete muito a tempo. Uhum. Então, para mim foi muito fácil, então eu tenho que fazer tudo isso daqui. Só que antes de fazer isso, eu também tive que pesquisar. Eu também tive que estudar história, tive que conversar com pessoas que eu não conheço, tive que ver vídeos, enfim, né, antes de começar a escrever. Só que é tão difícil você fazer tudo isso, que é algo que é cansativo, né, porque o escritor quer sentar e quer escrever. Essa que é a Ex realidade. Eu sinto exato. prazer em sentar e escrever. E aí você tem que colocar na sua rotina rede social, vídeo. Não que eu não goste, eu gosto de. Eu, assim, tô apaixonada em fazer contato com quem tá lendo meu livro, conversar, trocar ideias, sabe? É fantástico isso. Só que
isso acontece, assim, essa troca nas redes sociais acontecem mais vezes durante o dia do que eu gostaria. Eu não gosto de ficar tanto tempo ali presa a isso. Eu gosto de ter, assim, um horário mais tipo: "Ah, vou ver de manhã e vou ver à noite". Só que se você vê de manhã e à noite só, Você perde alguma você coisa. você perde alguma coisa. Aham. Então, assim, isso para mim é muito difícil, de verdade. Não, eu acho que pra mim também, viu. Acho que essa exigência de você estar sempre aparecendo, senão você é esquecido, né, é é complicado. Mas vamos lá falar sobre o próximo, porque se A Hora do Despertar é uma trilogia, correto? Então fala pra mim o que vem por aí, depois da Hora do Despertar. A trilogia é a trilogia do tempo, tá? E cada livro vai focar, numa questão importante relacionada ao tempo, de certa forma, tá? O primeiro, que é falado muito no primeiro livro, é o equilíbrio. Muito retratado sobre isso, o equilíbrio. Fica toda você vai ver isso do começo ao fim, né, essa palavra eu acho que representa é equilíbrio. O segundo livro é Tudo tem o seu tempo e você não tem o controle de nada. Então, assim, você achar que você controla alguma coisa, está equivocado, é uma ilusão, isso não acontece. E o último vai ser sobre aceitação. Então, assim, tudo isso vira em torno dessa questão do tempo, então não é à toa que chama Hora do Despertar, e o segundo agora, que vai chamar Hora da Névoa de Ouro. Então, vai virar em torno desse tema, né, dessa questão do tempo, que vai ser importante, e vai falar um pouquinho sobre a origem da magia. Então, o que você acabou aí de ler no comecinho do trecho lá do livro, não explica muito ali, né, só fala: "Ah, a magia, assim, é antiga, ponto", né, mas da onde ela veio? Por que ela existe? E isso vai ser falado, né, agora. A gente vai conhecer também um pouquinho como que tá a vida da Sarah, depois de tudo que aconteceu, e o que que mudou realmente, o que que ela aprendeu, o que que ainda está sendo uma luta para ela conseguir, de fato, assim, colocar realmente em prática, porque uma coisa é você saber que você está errado, ou você perceber que você tem que melhorar. Outra coisa é você conseguir fazer isso. Então, será que ela vai conseguir? Não vai conseguir? E como que o final do livro vai impactar na forma dela ver a realidade dela e ver, né, esse dom para pintura que ela descobriu. E, obviamente, assim, não posso falar muita coisa, mas, a gente não vai ver mais só a Escócia, a gente vai ver outro lugar que também tem um significado para mim. E traz um pouquinho da minha essência, porque como eu falei, eu gosto de coisas antigas, eu gosto de ver documentário, então assim, gente, vai ter isso, não tem como. Já que você já engatou nos próximos, é hora de você fazer seu jabá, né. Fala pra gente onde encontrar seu livro, A Hora do Despertar, e fala mais, rede social e tudo que você quiser, hora do jabá. Tá bom. Bom, se você é do tipo que gosta de ler o livro físico, de pegar o livro novinho na mão, sentir aquele cheiro de livro gostoso, o caminho é site da editora Flive. Agora, se você não tem espaço na sua casa, ainda não conseguiu arrumar a sua estante, mas você tem um Kindle ou gosta de ler no celular e quer muito o e-book, tem no site da Amazon também. Ah, mas aonde eu acho os links disso, Liora? No meu perfil do Instagram. Lá no meu perfil do Instagram, você vai achar meus links, aí vai ter o link para o livro, vai ter o link também para fazer o teste para ver qual dom que se encaixa mais com você, o dom da magia, que é um teste super legal, que eu sei que você já Já fez. fiz. O meu saiu o dos instrumentos, qual que era? O Bates. Bates, isso aí.
Eu sou Vats. Então tem tudo isso e mais um pouco lá no meu Instagram, @LioraFerri. Então, só me procurar, eu tô como Liora Ferri em tudo quanto é lugar. YouTube, Twitter não, né? X agora. Twitter. Instagram, TikTok, muito fácil de me encontrar. Me acha, vamos conversar. Eu não tenho outro caminho a não ser ficar nas redes sociais o tempo todo, então pode mandar mensagem que eu respondo. Gosto de saber quantas pessoas estão gostando, o que elas estão achando da história, se elas já surtaram com alguma coisa ou não. Adoro ouvir teorias. Eu acho que a melhor parte é ouvir a teoria das pessoas antes de acabar o livro. É fantástico isso, que coisa gostosa. Ai, Tem gente que faz até 3 páginas de teoria, assim. Uma menina fez um mural, que parece aqueles mural de de investigação. assassinato. Gente, aquilo lá foi um presente para mim, de verdade. Ai, Então, isso é muito bacana, é divertido demais. nossa, que legal, muito legal. Liora, adorei nosso papo. Eu vou deixar seus links nas descrições do vídeo todo, no Spotify, no YouTube. Então não precisam se preocupar, vão achar ela facinho. E adorei nosso papo e eu já aviso que não vai ser o primeiro, não vai ser o último, tá? É o primeiro, mas não vai ser o último. Logo mais a gente troca mais ideia, porque é muito Acho legal. bom, Qualquer dia eu acho vou bom. marcar um só pra gente falar dos seus sonhos. Eu ia falar isso agora. Eu tenho tantos sonhos, de verdade, tantos sonhos engraçados que a gente podia fazer um bate-papo assim Ah, só sobre com isso. certeza, Total. com certeza sim. Adorei o papo. Então, até os nossos próximos episódios. Eu espero que vocês tenham gostado também. E até a próxima. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, Isso galera. aí.